Fala, empreendedor, tudo bem? Vamos começar hoje aqui mais um episódio do nosso podcast Restaurante Encantador. Esse podcast que tem a missão direta e objetiva de falar sobre encantamento do cliente e experiência do cliente. Hoje, estou trazendo aqui mais uma vez profissionais especialistas no segmento da área de marketing digital, marketing offline e pessoas do mercado que estão atuando aí no dia a dia em bares e restaurantes. Hoje eu tenho o prazer aqui de convidar e ter hoje aqui na mesa falando com a gente Thiago Ferribe. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu velho. Tudo bem? Tudo certo. E Paulo de Sá. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tudo ótimo. Maravilha. Essas duas pessoas que estão hoje aqui com a gente, como eu falei, né, elas trabalham na área, né, já há muitos anos, né, no segmento de bares e restaurantes, que é um segmento bem particular, né, bem peculiar, que tem algumas características que são totalmente diferentes de outras áreas, né? Então isso é bacana porque a gente não vai falar aqui sobre teoria, de como deveria ser, e sim de exemplos práticos, né, de vivências, cases de sucesso. Isso é bacana porque enriquece, né, o nosso papo aqui. Sem muitas delongas, vamos direto ao ponto. Queria começar com o Thiagão, para ele me falar um pouquinho sobre uma questão relacionada a, principalmente sobre tráfego pago, né? Hoje a gente tem visto alguns restaurantes atuando muito com isso, fazendo tráfego pago, e outros que nunca ouviram falar, né? E tem também aqueles restaurantes que estão atuando fortemente aí com a questão das blogueiras, né? Então, de forma direta e objetiva, Thiagão, o que é que traz mais a resultado? Um tráfego pago bem feito ou uma collab com uma blogueira conhecida? Massa. Ó a pergunta. Pergunta polêmica. Vai me complicar essa resposta? Não, fica à vontade. Tá, vou ser bem sincero, rasgado e, tipo assim, bem direto ao ponto, tá? A grande diferença dessas duas estratégias é o objetivo de quem está contratando. Então, eu costumo dizer que a parceria com a influencer, com a blogueira, não traz um resultado direto em vendas, as semelhanças, né? Certo. Assim como o tráfego pago. Não traz um resultado direto em vendas, tá? Mas as duas têm um objetivo em comum também, que é o de levar a marca, a empresa, para mais pessoas. Qual é o grande diferencial? Né? O que é que se diferencia delas duas? A questão da parceria com a blogueira, com a influencer, tem muito a ver com o público que ela tem. Sim. No seu perfil. E, enquanto que o tráfego pago, a gente consegue segmentar através das ferramentas digitais, né? De anúncio, a gente consegue segmentar o público de uma forma mais assertiva, de uma forma mais precisa e que a gente consiga manusear isso, né? Otimizar no decorrer do tempo. Então, acho que o grande diferencial está na assertividade. Enquanto que uma estratégia de parceria, collab com influencer, você não consegue controlar quem é que vai ver esse conteúdo. Você fica meio que dependente, né? Dependente e limitado, né? Sim. Enquanto que a parceria com o investimento em tráfego pago, a gente consegue ter essa assertividade maior. Então, assim, o conselho que eu daria para quem está pensando em usar uma estratégia ou outra é, se você for fazer um investimento em blogueiro ou influencer, tente estudar qual é o público que ela tem. Sim. Primeiro de tudo, se faz sentido o público que acompanha ela ou ele consumir o conteúdo que você está querendo mostrar. E o outro a parte do tráfego pago é se você quiser ter um investimento no médio e longo prazo, ter uma assertividade maior, ter uma previsibilidade de vendas, porque na questão da parceria com o influencer não tem uma certa previsibilidade de quantas pessoas vão ver, quantas pessoas vão mandar uma mensagem com interesse. Já no tráfego pago não, a gente consegue ter essa previsibilidade e escalar o resultado no decorrer do tempo. Maravilha, meu amigo. Então, na verdade, o ideal é que não fosse um ou outro, né? Sim. O ideal é que fossem estratégias, pelo que eu estou entendendo, combinadas, né? Combinadas. Aí vai depender muito do objetivo, do momento de negócio de cada um, mas faz sentido fazer as duas sim, e vai depender do objetivo aí para poder escolher um ou outro. Fazendo um link com uma conexão, né, com esse tema que a gente acabou de falar, provavelmente o empresário que está aqui assistindo a gente, ele já tentou essas duas alternativas, né? Em algum momento, ele já contratou alguma agência, ou alguém, ou um profissional liberal, ou tem um sobrinho, alguém que faz, isso é muito comum. Mas a pergunta que eu queria fazer para Paulo Paulo, a gente tem ouvido muito dos empresários, né? Isso que eu acabei de falar. Já contratei, marketing não dá resultado. E aí eu queria saber de você, meu amigo, de forma bem objetiva. Marketing é custo ou investimento? Você fazer uma pergunta dessa e dizer para eu ser objetiva, já me complicou, né? Mas, vamos lá.
Antes de responder a sua pergunta, por que esse problema acontece, Sim. realmente acontece muito, eu vou tirar aqui um tempinho para fazer uma diferenciação entre uma confusão que acontece muito entre marketing e propaganda. Legal. Né? Show Que de hoje bola. são usados como sinônimos. Sim. Né? Só que, na verdade, o marketing ele é muito mais abrangente. Né? O marketing ele é um composto. Né? Os famosos 4 P's ali, que é a Sim. teoria de marketing já consolidada. Então, a gente está falando de produto, ou seja, você tem um produto de qualidade, né? Produto / serviço. Sim. Produto de qualidade, atendimento de qualidade, né? Você ter um preço adequado, e aqui eu não estou falando de caro ou barato, Sim. um preço Justo. adequado ao seu público-alvo, né? Uhum. E logicamente que lhe traga rentabilidade, Sim. né? Esse é o segundo P do composto. O terceiro, que a gente chama de praça ou ponto, né? No caso de um restaurante, é você ter um ponto bem localizado, com estacionamento, né? No delivery você tem uma logística redonda, uma entrega num tempo razoável, bem feita, né? E o quarto P, que é a propaganda, que muita gente chama de marketing, só que Sim. marketing é todo esse composto. E aí você me pergunta, por que às vezes muitos empresários já fizeram, né, marketing ou Investiram propaganda fundos e imundos. não tiveram, né, resultado? Na Sim. maioria das vezes, né, o que eu vejo, né, em 2 décadas aí de mercado, na maioria das vezes, os outros 3 P's não estavam redondos. Né? Sim. Seja qual tipo de marketing, qual tipo de propaganda for, o tráfego, a blogueira, a mídia offline, mas você não tem ou um produto, às vezes o cara não tinha ou um produto redondo, ou um preço adequado, ou um bom atendimento, ou seja, o dever de casa não foi feito. E aí o resultado vem diferente, né? Não existe o mesmo resultado. Cada restaurante é diferente, né? Então, assim, eu faço, só para fechar, você vai entender, eu vou fazer uma analogia aqui. Você tem 2 sacos de semente. Você joga um numa terra fértil e irrigada, e você joga uma num terreno arenoso, seco. Qual vai dar mais frutos? Né? Então você tem que... eu converso muito isso com empreendedores, principalmente da área de alimentação, que prepara o terreno. Foca primeiro no básico bem feito. Um produto redondo, serviço redondo, atendimento de excelência, não dá nem para dizer um bom atendimento Sim. hoje. Hoje a gente tem que falar um atendimento de excelência, Sim. é tudo obrigação, né? E aí sim, o P lá da propaganda e o marketing vai trazer resultado. Então, na maioria das vezes, a angústia desse resultado não vir é por conta dele não enxergar todo esse composto, né, na minha visão. Maravilha. Bem complexo, né? Não é algo tão simples, né? Não é. E marketing não é uma ciência Sim, exata, né? perfeito. Não é matemática. Então tudo depende. A Maravilha. resposta para quase tudo no marketing depende, né? Tiago respondeu aqui a pergunta. Depende do objetivo. Exato. Sempre depende, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta rápida, né? Também puxando um gancho com isso que a gente está falando. Marketing bom salva produto e atendimento ruim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se salvasse, a gente tinha a solução para tudo, né? Seria fantástico. Mas não salva de jeito nenhum. Um produto e um atendimento bom, ele potencializa o resultado do marketing, né? Hoje, produto bom e atendimento de excelência é pré-requisito. Parece aquele ditado, não sabe brincar, nem desce pro play. Não desce pro play, verdade. Né? Então hoje é pré-requisito. Sim. Eu costumo falar para os clientes, se você não está com isso redondo, foca a sua energia 100% nisso, para em seguida a gente fazer um trabalho de publicidade e marketing forte, porque senão você não vai ter resultado. Então não salva mesmo, né? Eu gosto de fazer, eu falei dos 4 P's do marketing, mas para restaurante eu gosto de fazer uma analogia, eu chamo de 4 P's. Porque você tem a figura da mesa, né? Então pensa, a base, né? se um pé não tá firme, a mesa inteira fica bamba. Então tem que estar tudo redondo. E para fechar, não tem melhor marketing do que um atendimento de excelência. Você é bem atendido no lugar, você não esquece. Sim, verdade. Né? Uma comida bem feita que, né, te relembra alguma coisa, é puro marketing. Também é marketing. Sim. Né? Então eu acho que é por aí. Maravilha. Tiagão, uma dúvida que eu escuto também muito, né? Tudo que eu estou conversando e perguntando aqui vocês são justamente coisas que no dia a dia a gente vai conversando ali com os empresários, né? Corriqueiro, a gente vai ouvindo as dores, né? Digamos assim. E o nosso papel aqui é justamente esclarecer essas dores, né? E trazer estratégias para resolvê-las, né? Uma coisa que a gente vê muito é a questão do tráfego pago. Muitas vezes se atrai um cliente,
mas esse cliente ele não fideliza. Né? E aí, assim, eu queria ouvir de você, que trabalha bastante com essa questão de tráfego pago, se de repente aquela estratégia de atrair o cliente através do tráfego pago, ele entrar no restaurante, ser bem atendido e a gente fazer algum tipo de fidelização, né? Qual seria a melhor estratégia? Existem algumas ferramentas que você pode bonificar o cliente após. Isso funciona, Thiago, na prática? Funciona. O que você traz pra gente, cara? Funciona muito. Para contextualizar, para quem inclusive não sabe o que é tráfego pago, Sim. não sabe o que é tráfego, eu vou só explicar de forma bem como se estivesse falando... Beabá. Beabá. Massa, claro. O que é tráfego pago, né? Tráfego é o movimento de uma pessoa, um objeto, de um Sim. local para outro, do ponto Sim. A para o ponto B, né? Sim. Isso acontece no Sentido tráfego na literal. rua, no sentido literal mesmo. Isso acontece com tráfego na rua, tráfego de avião, de barco, qualquer Sim. local que você sai de um local para outro, está acontecendo um tráfego. Sim. Tráfego digital é o tráfego que acontece na internet, né? O tráfego que a pessoa sai de uma rede social para outra, sai do Instagram, vai para o WhatsApp, sai do Facebook, vai para o site, vai para o Google e assim vai. Legal. O tráfego digital ele pode acontecer de duas formas, né? De forma orgânica, que é sem investimento, que é o que a maioria das pessoas fazem, e o tráfego pago, com investimento. Sim. Então, para que a gente contextualize esse movimento, tráfego pago significa isso. É o movimento de pessoas dentro do digital, dentro da internet, de forma paga. E aí, pelo fato de estar pagando, investindo, a gente tem um poder de assertividade um pouco maior. Legal. Então, esse trabalho de tráfego pago é justamente o que, inclusive, o Paulo falou. Potencializa aquilo que a empresa, o restaurante, tudo mais já tem. Se tiver tudo ruim lá dentro, vai potencializar o que está ruim. Se tiver tudo bom, organizado, com a casa bem feita, vai potencializar aquilo que está bom. E do ponto de vista de fidelização, aí sim entra um passo do comercial, né? Certo. Do comercial tá ali em cima, criando estratégias para fidelizar o cliente. Então, o que eu já vi acontecer muito é cartão fidelidade, bônus de indicação, isso aí fideliza também. Porque aí a gente trabalha com 2 pontos, né? A pessoa que está indicando ganha alguma coisa, um bônus, um brinde, um desconto, um prato, alguma coisa assim. E a pessoa que está sendo indicada vai conhecer ali o bom atendimento, que, como a gente falou, a casa tem que estar bem feita. Mas essas estratégias de fidelização de cliente são um diferencial enorme. Poucas empresas fazem, inclusive. Né? Então, assim, funciona muito. Legal. O que eu já ouvi também de alguns empresários, Thiagão, é que como criar essas estratégias, digamos que promocionais, principalmente de desconto, cupom, né? Quando o cliente vai, ele responde a pesquisa de satisfação, é convidado a retornar e ele vai ter um desconto, né? Como fazer isso de uma forma assertiva sem criar um vício no cliente, né? Eu só vou em tal lugar porque tem desconto. Como é que a gente consegue fazer isso? Massa. Aí é o que a gente usa, o que a gente costuma chamar, popularmente conhecido como gatilho mental, né? Então a gente usa o gatilho mental da escassez, da urgência. Sim. Então se a gente lança uma promoção e essa promoção é eterna, não tem hora para acabar, não tem dia para terminar, não tem um limite de vagas. Amanhã eu vou. Qualquer dia eu vou. Deixa de ser uma promoção. Deixa de ser uma promoção. Sim, faz sentido. Passa a ser algo intrínseco à empresa, né? Sim. Algo já que, tem, tipo, já é assim, meu. Uhum. Qualquer dia que eu vou lá vai acontecer isso. Uhum. Enquanto que algumas estratégias, isso se for o objetivo da empresa, tá ok. Tipo assim, tem empresas, por exemplo, que vivem um happy hour de tal horário para tal horário eterno. Todo dia tem, todas as semanas tem e a pessoa vai lá sabendo que isso já existe. Se isso for uma estratégia da empresa, ok. Mas se você for criar uma promoção, uma estratégia, algo para atrair pessoas e não quer que isso fique na marca da empresa, que você faça isso por um tempo delimitado. Sim. Por algumas vagas. Então, a gente só vai liberar aqui 50 meses com desconto. Garanta já o seu, entendeu? Legal. Algo assim. Então, você delimita isso através de gatilhos mentais, né? E faz com que a empresa não fique com essa aparência de descontão, de promoção e tudo mais, só entendeu? vou quando tem desconto. Só vou quando tem Lembra daquele movimento dos clubes de Nossa Senhora. que tinha o peixe urbano, que todo mundo só ia quando tinha desconto, né? Para um restaurante A, e todo mundo corria para o restaurante B, né? Ficava vazio, né? As moscas quando não tava com... Na época do Salvador Restaurant Week acontece isso, né? Também, tipo... Vou sair para jantar, vamos ver qual é o que tá no Restaurant Week. Sim. Mas perceba, tem um tempo. Sim. Ele começa, termina. Escassez. Verdade, bacana. Mudando um pouquinho de rota, né, digamos assim, já que o Paulo disse que o marketing é um completo processo e não uma coisa única, né? A gente sabe que nessa área, assim, a gente vê na rua espalhados aí, né, hoje muito menos do que antes, outdoors, veículos de mídia, bus door, elevador,
são coisas que a gente entende que estão ali offline, né? Fora do digital. Isso dá resultado, Paulo, ainda nos dias de hoje? Me conte um pouco sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos fora do digital, né? Sim. A gente pega elevador, a gente pega engarrafamento, a gente vê outdoor. Então, assim, mais uma vez eu digo, depende da estratégia e do objetivo. Pense comigo, você tem restaurantes e marcas em diferentes estágios com diferentes problemas. Você tem um restaurante que vai abrir mês que vem, o que abriu hoje, o que abriu há um ano, o que já tem 10, Sim. 20, 30 anos consolidado e o que já está com imagem desgastada. Então, é um universo enorme de problemas e estágios diferentes. Como é que você vai ter uma solução única para tudo? Sim. Então, o digital é excelente, mas não tem um remédio para tudo. Então, problemas diferentes, soluções diferentes. Então, em determinados momentos e para determinadas estratégias, a mídia offline, que você citou aí, o outdoor, o outdoor, o monitor de elevador, que a gente está ali no elevador Sim. preso, sem fazer nada e todo mundo olha, ela tem uma importância fundamental dentro desse mix, junto com o digital. Então, o segredo é você integrar, é você agregar. Sim. Porque eu acesso o Instagram, você acessa o Instagram, mas você também anda na rua e pega engarrafamento. Sim. Você também olha para um outdoor, né? E para validar, eu costumo dar esse exemplo, o que eu digo, vou trazer aqui, ano passado, o iFood fez a campanha de outdoor, o Google fez campanha de outdoor, o WhatsApp fez outdoor, a Uber fez outdoor, e o TikTok fez outdoor. Então eu estou falando de marcas 100% digitais, que deveriam ser, mas que ano passado estavam com fortes campanhas de outdoor. Sim. Por quê? Porque estratégia, é mídia de massa, você quer atingir muita gente num curto espaço de tempo, outdoor é uma excelente mídia. Para um determinado objetivo, rádio pode ser uma excelente mídia. Então, não tem fórmula pronta, nem método milagroso, não. Tudo depende da estratégia e do momento do seu negócio, né? Sim. E uma... Posso concordar? Claro, perfeito, amigão. Nossa. O que acontece, velho? Essa pergunta é muito importante porque eu costumo dizer que se não funcionasse, já teria deixado de existir. Sim, é verdade. Sim, e grandes marcas não estariam usando, como o Paulo citou. Uhum. E aí o que acontece? Essa dúvida que você trouxe, e que provavelmente se você já tem escutado isso e tudo mais, Bastante. que é uma dúvida comum, tem acontecido pelo fato da divulgação de informações sem fundamento algum. Sim. Então a gente vê muito o que a gente chama, né, guru da internet. Tá cheio, cara. Tá cheio, né, Tá velho? cheio, cara. Então tem uns caras aí que entraram no mercado há 2 meses, há 3 meses, que vem vídeo no YouTube, não tem fundamento nenhum daquilo que fala e fica batendo no mercado e arrotando coisa como se fosse, tipo, isso não funciona, isso não dá. Pô, velho, se não funcionar... A solução pra tudo é o que eu vendo. É o que eu vendo. Aí entendeu? Fácil. Aí, tipo assim, o cara não analisa o mercado de ponta a ponta, Sim. não sabe se posicionar relacionado a isso e arrota uma informação e acaba manchando, né, a imagem de um trabalho como esse que é completo, que é bem feito, que tem uma estratégia por trás, entendeu? Então, assim, eu queria pontuar porque essa questão dos gurus na internet que a gente chama, né, essa galera... É excelente sua pontuação. Eles essa leva, né? De serviço. Um desserviço, mercado, na entendeu? verdade, né? Então, é bem complicado porque, assim, a gente vê o nível de insatisfação das pessoas, dos empresários que a gente vai conversar sobre essa frequência de falta de resultado pelo fato dessa informação sem fundamento, velho. Eu acho que isso vale para tudo. Não só na área de alimentação, como na nossa área pessoal. Sim. Se você for num médico, qualquer pessoa que quiser te vender uma solução milagrosa, desconfie. Sim. Desconfie, né? As coisas deveriam... As pessoas querem isso, né? Infelizmente buscam isso. E algumas pessoas se aproveitam disso. É uma realidade, né? Triste realidade, mas é o que acontece. Tiagão, complementando essa ideia que você trouxe aí pra gente, né? Dos gurus da internet, né? Que a gente tem visto muito isso, né? E na área de restaurantes não é diferente, né? A gente tem visto algumas pessoas que nunca trabalharam nessa área trazendo soluções loucas, sem sentido, achando que aquilo vai dar certo. Né? E aí muitas vezes o empresário ele paga para ver, ele coloca um dinheiro, ele investe um dinheiro ali naquele tráfego, né? Para que isso funcione, né? Sem ter uma estratégia bem definida. E aí muitas vezes quando esse lead chega, né? Quando esse cliente vai até um restaurante ou quando entra para uma lista de reserva, qualquer coisa que seja na área de restaurantes, muitas vezes isso não é convertido, né? Em vendas.
né? O cliente não chega aí até o restaurante, bota numa lista de reservas e não completa, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação eterna, essa briga eterna, né? Entre marketing e comercial. Isso acho que a gente vê no cotidiano, é algo que é meio que um jogo de empurra, né? O marketing... Empurrar a responsabilidade, né? Ninguém assume, né? Quem é o pai da criança, enfim. O marketing diz que o lead está qualificado, que fez uma boa segmentação e que levou o público certo. E o comercial não converte a venda e diz que a pessoa certa não vê o restaurante certo. Me fala um pouco sobre essa questão, amigo. Nossa. Essa, de fato, é uma guerra eterna Sim. que acontece há muito tempo. Sim. Então, assim, como a gente veio sempre construindo, desde o início do podcast, falando que tudo é um conjunto, o marketing tem que estar alinhado com o comercial. E aí, o que é que a gente vê? Muito acontecendo. O empresário, ele negligencia o controle de indicadores. Ele não sabe, ele não procura se especializar, né? Adquirir conhecimento relacionado a isso. E ele negligencia a parte de controle de indicadores, tanto da parte de marketing quanto da parte de comercial. Eu costumo dizer que vendas não é acaso, não é sorte, né? Vendas é método, velho. Existe um método para vender. Existe um passo a passo para que a venda aconteça. Desde a negociação, desde a captação de lead, desde a geração de rapport, de conexão com o cliente, até o momento da oferta, do convite, da negociação. Então existe um passo a passo para toda a venda acontecer. Não é diferente com o restaurante, não é diferente com outros nichos. Mas o que acontece? Essa briga eterna, ela acaba na empresa que adquire o conhecimento ou investe em um acompanhamento comercial. Então, se você faz um acompanhamento comercial, tanto da parte de captação de clientes até a parte de comercial mesmo, atendimento e tudo mais, você consegue começar a enxergar onde é que está o desafio, se é realmente no marketing ou se é realmente no comercial. E aí, para isso existem algumas ferramentas, né? A gente usa a ferramenta, por exemplo, de sistema de CRM. Então, para quem não sabe o que significa, CRM é gestão de relacionamento com o cliente. Sim. E o sistema de CRM é para ajudar a fazer essa gestão de relacionamento com o cliente. Então, o sistema de CRM a gente usa script de venda, que é para ter um passo a passo do atendimento. A gente usa quebra de objeções. Todo vendedor acha que tem que ser um tirador de pedido, né? Que é o que vocês ensinam muito. Então, quando o cliente fala não, aqui onde a venda começa. Sim. Quem não quebra a objeção do não e não entende o porquê do não, tá só tirando pedido, né? A pessoa que chega para comprar, pronta para comprar, você só fez tirar um pedido. É a mesma coisa de comprar na internet. É fácil. Né? Você vai lá no e-commerce, escolhe o seu produto, coloca no carrinho, faz o pagamento e recebe em casa, velho. Entendeu? E a pessoa já chegou pronta para comprar. Então não teve uma consulta, não teve uma conversa, uma negociação. Então esse ponto da venda é muito importante. Então no controle de indicadores a gente controla a quantidade de pessoas que entraram em contato, quantidade de pessoas qualificadas. E aí, para descobrir quem é qualificado, tem que estar bem definido quem é o público ideal, né? Quem é o perfil de cliente que a gente quer alcançar. Então, a gente entra nesse passo de qualificação de lead, né? Depois desse passo, a gente entra na parte de reservas, né? No caso de restaurantes. Sim. Então, cada negócio funciona com um funil diferente. Sim. Mas a gente vê reservas acontecendo, se está acontecendo, se não está. Qual foi a semana que teve mais reservas do que a outra? Por que isso aconteceu? Aí entra a parte de sazonalidade. Então, tudo isso é um conjunto de informações, cara. E, tipo assim, os empresários negligenciam isso. Sim. E negligenciam, inclusive, coisas básicas, né? Tipo, eu já lidei e fiz treinamento com empresas que faturam mais de 2 milhões mês e, tipo assim, não usam um sistema de CRM. É vender na tora, assim. Sim. Confiar na sorte, confiar no acaso e vender. Ah, Thiago, eu não faço nada disso e estou vendendo. Beleza? O que é vender para você? É gerar boleto? Entende? Então, se você está vendendo sem nada disso, cara, você tem que olhar a sua lucratividade primeiro, para saber se está ok. E segundo, se tiver tudo ok mesmo, você poderia estar vendendo muito mais. Você está deixando muito dinheiro na mesa, velho. Verdade. Entendeu? E aí, assim, o que é que desse resumo, né, do que você falou, Thiagão, o que é que eu tenho visto nos bares e restaurantes? As empresas até investem, muitas vezes, em um tráfego pago, em redes sociais. E aí esse cliente ele tenta entrar em contato com o restaurante através ou da rede social, né? Ou através de um WhatsApp, né? E aí vem aquela questão que eu já vi isso acontecer na prática.
o cliente tentar acessar via WhatsApp e o WhatsApp está no celular do gerente, que também está dentro da operação e que em alguns momentos vai estar resolvendo um problema, resolvendo um BO e não vai responder ao cliente. E quando ele responde ao cliente, ele não tem um script. Ele responde, oi, tudo bem? Daqui a pouco eu te falo. Não tem um processo. Aí quer dizer, aquele cliente entra, ou seja, foi feito o trabalho de captação. Mas na prática isso não acontece, a venda não é convertida. Por quê? Porque não tem alguém na ponta que faça essa conversão. Né? Você já viu isso acontecer também em restaurantes? Muito, muito. Não só em restaurante, como em outros outras nichos. áreas, né? Justamente por conta dessa negligenciação mesmo, essa negligência de controle do comercial. Sim. Então, eu sempre indico que tenha uma pessoa que seja responsável por esse setor de atendimento ao cliente, certo? E que existam processos criados e aplicados, né? Sim. Então, esse processo de como atender, o que falar em cada etapa do funil de vendas tem que acontecer. Qual é o sistema que está usando? Está usando só no WhatsApp? Beleza, velho. Você recebe ali 5 mensagens por dia, tá ok. Sim. Mas e o restaurante que recebe 80, 100? Sim. Hoje a gente tem clientes que geram 80, 100 mensagens por dia através do tráfego pago. E é só uma pessoa que atende. Como é que uma pessoa atende 80 clientes que chega por dia e fora os clientes que falaram ontem que tira dúvida de novo, semana passada, um mês atrás? Então o cara atende, tipo, sei lá, no WhatsApp passam 100, 150 conversas por dia, cara. Porque tem processo. Sim. Entendeu? Então a gente usa as ferramentas ao nosso favor, usa robô de vendas, automação, começa a facilitar o processo de qualificação do lead. Então todo esse amparato comercial é importante, é necessário e as empresas negligenciam, infelizmente. E o serviço, na verdade, ele começa a ser prestado aí, né? Não quando o cara vai no restaurante. Sim. Né? Exato. Quando a gente fala de experiência do cliente, ela começa aí, é no esse primeiro ponto de contato aí, né? Que o cara mandou um WhatsApp, ou que ligou por telefone, enfim, ainda tem muita gente que ainda liga pra pedir, né? Tem mesmo. Por incrível que pareça, ainda tem, né? Um percentual que liga, mas o ponto de contato Aí a galera começa dessa aí. lista. E aí a gente volta. Você não tá prestando um bom serviço, né? Você falou do gerente que responde no telefone. Às vezes o cara não responde, ou pior, o cara tá tão envolvido ali com o operacional que ele ainda dá uma resposta ríspida. Então, agressivo, ainda, né, com o cliente. É. Tá atrapalhando o trabalho dele. E se a gente pensar, é errado, mas é um ser humano. Não, o cara verdade. tá ali com 300 demandas e escorrega, né? É verdade. Se não tiver um script, ele Acaba uma hora se ele dá uma passando. escorregada. E a automação, você acha que funciona bem nesses casos, né? Talvez, olha, eu não tenho ninguém aqui, um restaurante, né? Eu não tenho ninguém dentro da minha equipe hoje que eu consiga disponibilizar para fazer isso. Eu estou falando principalmente de restaurantes de pequeno porte, né? Que não tem, muitas vezes é um gerente operacional que faz tudo, o dono e a equipe de cozinha e de salão. Poucas pessoas, 6, 7, 8 pessoas. Talvez não consiga colocar alguém ali, né, para fazer esse trabalho. Essa automação, ela pode ser configurada de forma que seja mais leve, né, que não pareça ser um robô, que às vezes a gente vai falar com... Né, vai falar é muito robotizado isso, né? Às vezes a gente quer aquela sensação de que a gente quer um pouquinho de calor humano. Exato. A máquina consegue fazer isso? Consegue. Existem duas soluções para esse desafio, né? Sim. É relacionado à automação e robotização de Sim. conversa, chatbot e tudo mais. Legal. A primeira solução é a solução de assistente. A solução de assistente é muito boa, só que tem algumas limitações. Como é que funciona a solução de assistente? É que normalmente a gente vê com múltiplas escolhas, né? Digite 1 para horário de atendimento, digite 2 para o endereço, digite 3 para falar com o atendente, digite 4 para cardápio, por aí vai. Direcionando. E aí vai direcionando. Você ali, de cara, você percebe que está falando com um robô. Sim. Ponto. Essa é uma estratégia que é usada a depender do modelo de mensagem que você usa, que aí causa a sensação ainda maior de você estar falando com um robô. Sim. Então essa questão do script, de trazer o lado um pouco emocional ali na fala, na escrita e tudo mais, faz sentido dentro do processo de assistente de robô, entendeu? Sim. Então aí entra inclusive o modelo de vendas que eu costumo dizer, né? Que a gente desenvolveu esse modelo que é um modelo de vendas ecoemocionais. Sim. Porque toda venda é muito mais emocional do que racional, né? Verdade. Então isso aí já é um segundo tema para a gente falar, inclusive. Mas toda venda é mais emocional do que racional e quando a gente consegue acessar a emoção do nosso cliente, a gente consegue vender muito mais, satisfazer ele, trazer uma experiência melhor e tudo mais. Então, essa é a primeira solução, a solução de assistente. A segunda solução é a solução de agente. Isso é muito pouco usado no mercado, a gente está implementando isso inclusive agora.
Pouquíssimas empresas fazem isso. Mas como é que funciona o agente? O agente é um atendimento por robô, só que conectado com a IA. Tá. Então, a IA que faz um atendimento. A gente prepara a IA através de engenharia de prompt, usando o ChatGPT e tudo mais, toda essa parte de inteligência artificial. E a gente prepara essa IA para atender como se fosse um humano. Sim. Então, essa IA, por exemplo, ela escuta áudio, ela responde em áudio, Sim. ela entende quais são as dores da pessoa, ela não precisa passar por esse processo de digite 1, digite 2, não. A pessoa manda a dúvida e ela já responde a dúvida específica que a pessoa quer. Entendeu? Então, esse processo vai se tornar muito comum nos próximos anos. A gente está se antecipando para oferecer essa solução para o mercado, entendeu? Bacana. Então, existem 2 caminhos. Um caminho que é mais comum, que é o desse de assistente, e o segundo que é o de agente, que tem uma pessoa ali. Imagine que você recebe essa quantidade de mensagem de 80, 100 mensagens por dia e você tem que contratar uma equipe de 3 pessoas, Nossa. 4 pessoas. E um robô só, através de um agente, consegue atender 24 horas por dia, os 7 Sem dias intervalo. por semana, sem intervalo, sem doença, sem corpo mole, sem atestado, sem nada. Sem irmão. atestado. Sem nenhuma pessoa por trás. É verdade. Entendeu? Consegue, E aí, assim, a gente sabe que essa área é muito característica o cliente perguntar em horários não convencionais, né? Então o cara tá indo pro restaurante no sábado, no domingo, às 9 horas da noite, que não é horário E comercial, quer né? tirar uma dúvida importante. E essa dúvida é decisória para saber se ele vai ou se não vai. Sim. Então faz muito sentido, né? Sim. A gente trabalhar com essas ferramentas, né, tecnológicas que estão ao nosso favor, né? Não o contrário, né? Uhum, claro. Então, E aproveitar, né? Thiago falou dessa questão da gente aí, que eu acho que é o desafio da gente hoje, humanizar um pouquinho a automação. Exato. Porque o robô ajuda, mas ninguém gosta muito de conversar com o robô, né? Então, quando a gente humaniza um pouco isso, eu acho que esse é o desafio. E chega um determinado momento do negócio de um restaurante que ele não vai conseguir dar mais aquele atendimento de quando era um restaurante pequeno, que você falava com o dono, você não consegue mais aquilo. Né? Verdade. E aí, assim, a gente sabe também que algumas pessoas, na experiência do cliente, né, puxando um gancho, algumas pessoas querem falar, querem perguntar, né? Depende do perfil da pessoa. Como o Paulo falou, tem gente que liga ainda, né? Sim. Mas tem outras pessoas que não usam essa ferramenta direta com o cliente. Né? Existem pessoas que é muito comum hoje, né? Eu vou a um restaurante, então eu vou olhar no Google, eu vou olhar no TripAdvisor, eu vou olhar em outras ferramentas que vão me dar uma noção geral do que outras pessoas comentaram, né? Claro. Para ver se eu vou ou não, né? Que é o famoso boca a boca digital, né? Tá escrito, tá documentado ali. E queria saber de você, Paulo, como é que isso é analisado hoje, né? Internamente, a estrutura do marketing, a agência, quem está por trás do marketing também analisa isso para que isso seja usado a favor do restaurante, não contra, né? Porque às vezes você faz um trabalho maravilhoso, aí o cliente vai lá, acessa e tem vários depoimentos negativos. Não, acabou. lógico. Acabou aí, né? Aí você destruiu um castelo de cartas, Sim. desmoronou todo o trabalho, né? Sim. Isso acontece bastante, mas passa... Eu não posso deixar de voltar lá. Sim. Sempre eu tenho que voltar bater nessa tecla. Sempre vai passar pelo bom produto e bom serviço. Sim. E bom atendimento. Porque um bom produto e um bom atendimento de excelência não vai ter tanta reclamação. Então, Sim. E que bom que existe a Food esse Quality, ponto né? vencido, exatamente. Tamo aí Porque pra às ajudar. vezes a gente fala, eu acho importante destacar isso, às vezes a gente fala, são tantas ferramentas e são tantos temas que eu acho que o dono de restaurante dá um Google ali e vê tanta coisa e fica perdido com tantas soluções, tantas opções, que às vezes esquece do básico, do óbvio. Que sem um atendimento de excelência e uma comida boa, nada vai funcionar. Não tem automação, não tem nada que funcione. Né? E aí essas avaliações ruins, né, vão vir. E tem um peso muito maior. Isso aí pesa muito, descredencia completamente o trabalho do marketing e chega ao ponto do marketing dar um resultado até ruim. Né? Você falou das avaliações. Imagine, são terceiros falando de você. Isso tem um peso muito maior. Sim. Eu chego aqui hoje e falo, Cássio, porra, eu sou um cara competente, eu sou um cara bacana, eu faço um bom trabalho, eu sou um cara honesto, me contrate. Isso tem um peso. Sim. Agora, Thiago vira pra você, outro dia, que eu não tô presente, fala assim, porra, Cássio, o Paulo fez um trabalho pra mim, cara, incrível. O cara é muito bom. Sim. Você vai Tem dar outro peso, outro claro, peso. claro. Então, quando um terceiro fala de você,
tem um peso muito maior do que você falar de você. Então, por isso, essas avaliações são muito importantes. Agora, isso tem que estar dentro da empresa. A gente tenta minimizar o impacto das avaliações negativas, mas isso tem que ser resolvido na raiz, no atendimento. O marketing tem que estar dentro da empresa, na mentalidade. Né? O marketing é a alma do negócio. Eu falo isso, o marketing é a alma do negócio. E o que é que acontece quando a alma está fora do corpo? Provavelmente você morreu. Né? Normalmente é isso que acontece. Então, é por aí. Entendi. E assim, complementando esse ponto, OK, tá lá uma avaliação negativa no Google, tá lá uma avaliação negativa no TripAdvisor. Então, quais são os outros caminhos que a gente pode trilhar e traçar e tentar trazer o cliente para que ele, a partir de um momento que você startou uma mudança de cultura empresarial, uma mudança de atendimento, uma mudança de padrão de qualidade, você virou a chave, né? Faz sentido esse novo cliente que está entrando e que está avaliando o teu negócio continuar indo para essas ferramentas que já estavam lá antigas, que já tem um histórico terrível negativo, ou faz mais sentido encaminhar eles para uma outra ferramenta, uma outra plataforma? O que vocês diriam? Bom, eu diria que é interessante sim para tentar minimizar o efeito negativo que aconteceu anteriormente. Sim, para não largar lá, não largar lá a bomba. Então, se o problema foi resolvido, se os processos estão melhores, se o atendimento está melhor, se a comida está melhor, se toda essa parte básica e inicial foi resolvida, aí o ideal é você usar o marketing ao seu favor, gravando depoimento com o cliente, prova social, resultado do trabalho que está sendo feito, investir mais nessa parte para trazer uma nova imagem. E apagar aquela de antiga, entendeu? Antiga, né? Tá. Não vai apagar 100%, não né? apaga. Não sejamos ingênuos. Equilibrar, né? talvez. Mas né? equilibrar, entendeu? Tentar restaurar essa confiança do cliente para com a marca, entendeu? Porque tem uma nota, né? Vamos supor, tá lá a nota que é um somatório de várias avaliações. Média, né? Então, se você vai trazendo avaliações positivas, a sua nota vai aumentando. Vai subindo. Então, eu não deixaria ao Léo e deixaria lá. Por quê? Porque a nota vai ficar ruim para sempre lá. Sim. Então, beleza, eu tô com a outra plataforma aqui, tá ok nessa, mas na outra, velho, que tá com a nota 1. Sim. Entendeu? Então, beleza, tem como a gente desenvolver um novo meio de NPS, né? Pesquisa de satisfação, interno, mas talvez, né? eu acho que sim faz sentido recuperar o que foi, né, manchado lá atrás. Claro, porque por mais que a gente tente minimizar e trazer o cliente para uma outra plataforma, mas o Google ninguém tem controle. O Google tá todo mundo ali. Se pesquisarem sobre você, vai estar lá. Então, né, você tem que... No Instagram, eu sempre converso com os clientes de restaurante. Às vezes, quando vem uma crítica negativa, o primeiro ponto é tratar o que foi. Negativo por quê? Pô, é consertar o serviço. É usar essa crítica para uma autoavaliação e melhorar o serviço. Esse é o primeiro ponto. E não levar pro segundo pessoal, ponto, né, logicamente, não deixar com o meu sonho. Exatamente. Não é pessoal. O cliente tá doido, o cliente tá sempre errado. Não. Até tem, né? Um outro doido por aí, mas, pô, se você tá recebendo avaliações recorrentes negativas, tem que rever. Vamos combinar, o cliente tá lhe fazendo um favor ali, até de te apontar. Esse é o bom cliente. Eu não costumo fazer isso. Eu vou no restaurante, se eu sou mal atendido, eu não volto nunca mais, mas eu não vejo, eu fico em silêncio. Sim. Esse é o pior cliente. Nunca vai saber, exatamente. Então, é tratar isso e, às vezes, depois de tratado, quando é o caso, né, por alguma rede social, convida o cara para uma segunda experiência. Só não pode convidar ele para ter uma experiência ruim de novo, né? Eu tiro os dois pés, né? Quando você convida ele, você mostra que o cliente, que a avaliação dele teve uma importância, que você deu importância a ele, você convida ele de novo, isso sim tem um peso muito maior. Ele vai deletar, ele vai passar a falar bem de você, porque todo mundo quer ser valorizado, né? A gente gosta, um restaurante, imagina o gerente do restaurante ligar, poxa, ó, a gente recebeu aqui uma crítica, uma avaliação sua, queria entender melhor, queria, né, convidar você para retornar, você dá um valor aqui, você se sente valorizado, né? Isso é do ser humano, né? Psicologia, né? Verdade. Aí a gente sabe também que algumas marcas conseguem, né? Conquistar novamente a credibilidade. Mas a depender da situação, né? Como você falou, às vezes tem clientes que têm reclamações recorrentes, sucessivas e por muito tempo. Né? Existe uma palavrinha que a gente está ouvindo muito agora, né? Tá super em alta, que é o famoso rebrand, né?
Então eu estou vendo muitas marcas fazerem esse rebrand até para mudar a comunicação com o cliente. Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, sobre o que é o brand, o que é o rebrand, e se isso tem direta ligação com o marketing ou se são complementares. Né? E faz sentido fazer isso em marcas que estão com esse posicionamento equivocado? Sim, claro. O rebrand, ele é uma estratégia que a gente usa em determinados casos, né? Então, Sim. Respondendo isso, você pontual, que é brand, né? Tá. E qual é a relação dele com o marketing? O marketing engloba o brand, né? Marketing vem de marketing, que é mercado. Sim. Então, marketing é você conquistar um espaço no mercado. E brand vem de brand, que é marca. Certo. Eu gosto de resumir brand como você conquistar um espaço na mente do seu público-alvo. Então você tem uma personalidade bem definida, um cuidado com a imagem da sua marca. Vem desde a criação da marca lá atrás até a definição do seu público-alvo, do discurso que você vai ter, de como você se posiciona. Né? Então ele está inserido, né, no marketing, é a personalidade da marca. Hoje a gente vive um ambiente no segmento de alimentação que a gente tem muitos concorrentes. Há 20 anos atrás a gente contava nos dedos. Claro, hoje você tem muita concorrência, então você precisa ter uma personalidade forte, bem definida para ser lembrado, porque você nunca vai agradar todo mundo. Meu restaurante aqui eu atendo todo mundo. Mentira, não deve estar atendendo ninguém. Sim. Porque você tem que ter o seu público, né? E você ser fiel a ele para que ele seja fiel a você. E aí, quando muito se fala em rebrand, a gente usa em determinadas situações. Né? Não é, mais uma vez eu vou dizer, não é o mesmo remédio que serve para todo mundo. Então, você passou por um momento, como você citou aí, um momento ruim, né, do restaurante, avaliações negativas, mudou a gestão, mudou a direção, mudou um treinamento, mudou o posicionamento. Sim. O rebrand, ele externa aquilo para o mercado. Porque quando você muda, quando você faz esse rebrand, o mercado entende, alguma coisa tá diferente. Sob nova direção. Então é como se a gente passasse uma régua ali, vou ver o que mudou. Sim. Fora que você cria aquela curiosidade, né? De, vou lá ver o que mudou. Né? Então, é como se você, é como se você falasse assim, meu cliente, vamos recomeçar. Sim. Né? Você tem casos que você tem uma imagem já desgastada. Vamos falar, um restaurante de 30 anos, que tem a mesma marca, antigamente. A gente gosta, o ser humano gosta de novidade, né? A gente não quer ir, né? Aquele mesmo restaurante de 30 anos, né? Aí, mudou. Então, é uma estratégia também para refrescar, né? essa imagem. Então, em determinados momentos, o rebrand é uma estratégia muito eficaz. Inclusive, para esse caso que você citou, do restaurante já está com uma imagem não muito favorável, né? Legal. E como o comercial, Thiago, pode trabalhar essa questão de rebrand, né? Um cliente fez um rebrand, novo posicionamento. Beleza. Isso vai ser externado e comunicado nas redes sociais, enfim. Como é que o comercial pode atuar, né? Caso o restaurante tenha um comercial, ou alguém que possa fazer isso, né? Para linkar essas duas pontas, né? Da comunicação externa inicial de mudamos e convite para retornar. Como é que a gente pode linkar isso, né? De que forma? Massa. Todo o processo de vendas, todo o processo comercial, a gente só consegue aumentar vendas de duas formas. A primeira é através da captação de clientes, né? Ter clientes novos chegando. Sim. E a segunda é através de vender de novo para o cliente que já comprou, né? Vendas recorrentes. Então, o papel do comercial é tanto fazer vendas novas, né? Através de estratégias de captação de clientes e tudo mais, quanto fazer vendas recorrentes. Então, ter essa pessoa no comercial é também da função dessa pessoa cuidar do sucesso do cliente, que a gente chama. Legal. Né? Então, tipo assim, é o nível de satisfação dessa pessoa. Se essa pessoa está indo consumir sempre, se não está, o porquê que parou de vir. Então, nesse processo de rebranding, eu acho que faz sentido, faz sentido o comercial entrar em contato com os clientes da base, né? Para comunicar essa mudança na marca, essa melhoria que foi investida, entendeu? Então, essa comunicação pode vir através de ligação, pode vir através de mensagem, de e-mail, usar todos os canais possíveis. Sim. Só que aí a gente entra num outro problema, que é o problema inicial do controle de clientes, do controle de dados, dos indicadores. Será que tem número, telefone, e-mail, o nome, básico, né? A data de aniversário, básico, para poder mandar um parabéns ali para o cliente? Será que tem? Então, se você tem acesso a dados, eu costumo dizer que dados é dinheiro na mão. Sim. Hoje patrimônio, né? Um patrimônio. Hoje a gente paga caro para ter acesso a dados. Sim.
Então, quanto mais dados você tem, mais grana você pode fazer. Mais vendas você pode realizar. Então, partindo lá do básico, de ter acesso a esses dados, no processo de rebrand você tem que usar esses dados, realizar disparo de mensagem, disparo de e-mail, disparo de ligação, ligar no 1 mesmo e comunicar essa mudança na marca, essa melhoria que a empresa fez. Maravilha. É importante, né, para criar esse elo, né? Que aí você consegue trazer o seu cliente para dentro novamente. Porque às vezes a gente fala, mas eu vou comunicar nas redes sociais. O cara deixou de te seguir. Não vai ver mais, né, o que você está postando ali. É o canal de comunicação, a gente falou aqui de multicanais, on-off, outdoor, digital, mas o canal de comunicação mais barato que existe é você se comunicar diretamente com quem já é seu cliente. Porque é uma ligação, o CAC, um WhatsApp, então assim, é o canal mais barato que tem. Aí às vezes a gente vem com um trabalho de campanha, seja outdoor, seja digital, seja tráfego, um investimento grande, atrai ali uma quantidade expressiva de novos clientes, e se você não retém isso através do CRM, você perde todo o controle. Esses leads são um patrimônio, né? Você investiu para ter, então você tem que ter esse controle para vender de novo para o mesmo cliente e para principalmente se relacionar com ele, né? Maravilha. A estratégia CAC 0, né? CAC é custo de aquisição de cliente. Então, se você está comparando o investimento que você faz para atrair um cliente novo na primeira opção, é muito mais caro do que você vender de novo para o cliente que já foi. E acaba infinitamente mais caro. Maravilha. Estamos aqui falando sobre diversos temas, sobre diversas soluções e possibilidades, né, que trazem aí para resolver os problemas e as dores dos empresários, mas o nosso tempo também tem um limite, né? O podcast tem um limite médio aí, né, de 40, 50 minutos, então fica o convite para o Paulo, fica o convite para o Thiago, para a gente fazer outros episódios, né, com outros temas específicos, talvez pontuais, né, para falar sobre algo mais específico e direto, tá? Então, assunto não vai faltar. Acho que a gente ficaria o dia todo aqui, né, falando sobre isso. Nós não somos médicos, mas a gente ouve muitas dores, né? A gente ouve muito. Onde é que tá doendo? A gente já sabe. Então eu queria pedir, né, primeira mão, obviamente, antes até de pedir, agradecer, né, a participação de vocês. Thiago, muito obrigado. Paulo, muito obrigado, né, por ter vindo aqui compartilhar essas informações com a gente. E para finalizar, gostaria também que vocês trouxessem alguma dica, assim, 3 dicas de ouro, ou algo mais específico que vocês enxergam no mercado pensando não a curto prazo, né, mas pensando a longo prazo, né, de que forma que o marketing, de que forma que o tráfego pago, de que forma que o comercial pode alavancar e trazer resultado positivo para os negócios, para os bares e restaurantes. Né? O que é que você vê, Paulo, como tendência, por exemplo, algo assim essencial, né? Que vai transformar no futuro, né, esse segmento? Sim. Se eu pudesse dar uma dica, né, dando uma dica aqui, pode ser clichê, pode parecer clichê, mas se a gente olhar o mercado e todas as tendências, isso acontece em ciclos. Eu acho que o que eu vejo há muito tempo e continuo vendo e veremos daqui para frente, mais ainda com automação, com digital, com inteligência artificial, foco no cliente. Eu acho que o foco sempre tem que estar no cliente e às vezes no meio de todas essas ferramentas o empresário acaba deixando o cliente de lado. O que é que seu cliente quer? Escute ele através de uma pesquisa de satisfação, através de um canal direto, porque a gente já fez grandes pesquisas de mercado, quando na verdade o que a marca queria saber está ali na avaliação do Google, o cliente está falando para ele todo dia, mas ele não está escutando. Então escute, faça o básico bem feito, produto redondíssimo, atendimento de excelência, né? E escute seu cliente, porque a maior parte das respostas vai estar com o cliente. Maravilha, meu amigo. Fazer o básico bem feito. É sempre uma boa receita. É sempre uma boa receita, né? Maravilha, porque a gente não pode começar pelo sofisticado. Vamos começar pelo básico bem feito. Maravilha. Thiagão, o que é que você traz aí de tendência, né, de repente mundial aí para além da IA, né, que você já tocou? O que é que pode ser feito aí linkando, né, essa questão do comercial com a experiência do cliente, né? Massa. O Paulo falou aí com maestria a parte da experiência do cliente. Eu queria completar com o que eu falei, inclusive, durante o podcast, sobre vendas, né? Sim. Vendas não é improviso, vendas não é um acaso, muito menos sorte. Vendas é método, né? E existe um passo a passo para que a venda aconteça.
Existe um processo para que isso seja concluído. E a dica que eu daria é: entenda quais são os processos que a venda no seu negócio vai acontecer para que você faça isso da melhor forma possível. E esteja atento, usando, conhecendo as ferramentas que estão disponíveis para facilitar a nossa vida. A ferramenta está aí para facilitar, entendeu? Então hoje, se a gente for pegar o histórico do crescimento do WhatsApp, do Instagram e tudo mais, antigamente, quando surgiu, poucas pessoas usavam, depois foi ficando mais popular e tudo mais. Hoje, velho, pouquíssimas pessoas não usam. Sim. A gente não consegue nem se enxergar sem acesso a um WhatsApp. Sim. Então, assim, tão foi assim com essas ferramentas como será com as ferramentas de inteligência artificial, com a internet, com o digital, com o marketing. E essas ferramentas, elas escutam o cliente. São ferramentas hoje colaborativas. Eu acho que todo negócio hoje deveria ser assim, colaborativo. Porque você melhora o seu negócio escutando o que o seu cliente está querendo. Né? Então é isso. É ter processos de vendas, processos comerciais e se antenar, conhecer e usar as ferramentas que o mercado já disponibiliza pra gente. Maravilha, perfeito. Excelentes dicas, agora colocar em prática, tá bom, empresário? Então vamos lá, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai trazer aqui, obviamente, né, aqui também na descrição, o arroba, né, do Thiago Ferribe, que faz um trabalho maravilhoso aí na área comercial, do Paulo também através da Propagare, né, uma agência aí, pouquinho tempo, né, Paulo? Quantos anos? Pouquinho. 22 anos. 22 anos também. Comecei com 10, viu? Começou com 10, tá bom. Entendi. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos trazer outros conteúdos aqui, sempre com esse foco. Soluções e trazendo gente que faz acontecer. Obrigado a vocês, até uma próxima.